Então, esta noite trazemos para a nossa palestra um tema que possivelmente todos nós gostaríamos de abordar e de refletir, que é sobre a mediunidade. E, bem direcionado, este tema diz-nos para servir. Mediunidade para servir. Então eu vou pedir a vossa atenção, vamos lendo, vamos refletindo. Se por acaso ou porventura existir alguma dúvida que queiram colocar, eu estarei aqui com certeza com toda a minha humildade dentro daquilo que eu possa responder. Está bem? Então, mediunidade para servir. Vamos então primeiro perceber o que é a mediunidade. Quem sentir a influência dos espíritos, seja em que grau for, é por isto mesmo médium. Tínhamos esta certeza? Sabíamos que ser médium basta sentir os espíritos? Ou possivelmente nós pensaríamos que ser médium é ter uma outra tipo de capacidade. Esta faculdade é inerente ao homem e por isso não constitui um privilégio exclusivo de ninguém. Quer dizer que nós às vezes pensamos que aquele médium, por ser tão ostensivo, tem um dom que é só dele. E de facto, nós vamos agora, através deste estudo, perceber que afinal é uma faculdade que existe naturalmente em cada um de nós. Claro, de diferentes formas, que vamos também abordar essas formas. Médium quer dizer medianeiro, ou seja, que está no meio, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas, rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Então, vamos ver, é uma faculdade humana natural. Quer dizer que esta faculdade existe em todos nós. E, portanto, não é exclusivo a este ou aquele. No fundo, está em nós. E porquê que será que está em nós? Pela nossa evolução. Para a nossa evolução, sim. Mas antes da nossa evolução, vamos perceber quem somos nós. Somos espíritos encarnados. Mas somos espíritos quê? Imortais. Quando desencarnarmos, o que é que vai acontecer? O espírito vai para a dimensão espiritual, regressa à sua pátria, que é a dimensão espiritual. Então quer dizer que nós temos sempre esta ligação com a pátria espiritual, porque nós somos espíritos. Ora, portanto, se somos espíritos, com certeza que temos essa faculdade de nos ligarmos com a pátria espiritual. A única coisa aqui que nos limita mais é o nosso corpo físico. Porque quanto mais espiritualizados nós tivermos, mais ligação temos à dimensão espiritual. Então vamos continuar. Portanto, a mediunidade pertence ao campo da comunicação. Quer dizer que o médium capta e comunica com o mundo espiritual, com os espíritos. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual
que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. José Herculano Pires, que tem uma obra magnífica respeitante à mediunidade. Agora vamos ver. Então, se somos espíritos, estamos encarnados. Quando desencarnarmos, vamos para a pátria espiritual, vamos para a dimensão espiritual, vamos para a casa espiritual. Será que essa casa está tão longe assim deste plano? Se calhar algumas casas estão, mas se calhar outras não. Quantas vezes desencarnamos e ficamos por aqui? Então, essa comunicação é bem possível. Então, vamos ver. Eu procurei perceber também se realmente os espíritos têm assim tanta influência em nós. No livro dos Espíritos vem esta questão, a número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E o que é que a espiritualidade superior nos responde? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que não é só o médium ostensivo que é influenciado pelos espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. A espiritualidade superior diz: são eles que vos dirigem a maior parte das vezes, são eles que nos influenciam. O problema é que às vezes nós nos deixamos influenciar pelos mais ignorantes. Não nos sintonizamos com os superiores. Se nós não tivéssemos esta mediunidade, mesmo que fosse só sensitiva, eles não interferiam connosco, não é? É por termos esta mediunidade, todos nós, que eles realmente nos conseguem influenciar através do pensamento. Agora vamos ver. Os espíritos constituem um mundo invisível. Estão em toda a parte, reparem, estão em toda a parte. Povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contacto. E pensávamos nós que estávamos sozinhos muitas das vezes. Atenção, não estamos. Estão a ver? Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Então significa que o médium tem uma ferramenta, um instrumento específico, que é servir de intermediário. Não é nenhum dom daqueles que, enfim, são exclusivos só a alguns. Claro, temos neste planeta missionários, esses são realmente muito poucos. Mas esses, enfim, já são de um outro nível. Agora, entre nós, todos nós temos esta capacidade. Por vezes temos é que a também desenvolver. Uns até têm mais do que outros, pela sua sensibilidade e pela sua espiritualização. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Então, daqui a pouco nós vamos refletir sobre a sintonia. Quer dizer que não é porque desencarnou hoje que amanhã está no céu. Não é? Quantas das vezes nós temos esta tendência? Morreu, era a melhor pessoa do mundo. Os espíritos são quem? Quem são os espíritos? Somos nós. São os homens. E nós somos perfeitos? Nós somos bons? Nós somos bons? Até Jesus disse, bom só o Pai. Até Jesus, que era Jesus. Portanto, nós não somos bons. Então, significa que os espíritos que se encontram em contacto conosco
são os homens de outrora. E, portanto, têm as suas imperfeições também. E quando nos influenciam, o que é que pode acontecer? Também nos podem influenciar mal, não é? Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. O livro dos médiuns. E este livre-arbítrio é para os espíritos na erraticidade, mas também é para nós. Nós podemos progredir muito ou não progredir, estagnar, não é? Mas uma coisa temos a certeza, todos nós estamos sujeitos a quê? À lei da evolução. Todos nós um dia seremos anjos, é para isso que estamos cá. Então, eu trouxe esta pequenina reflexão para percebermos que temos que estar muito atentos, já que todos somos médiuns, não é? De uma forma ou de outra, à influência dos espíritos. É mesmo muito importante. Então vamos ver aqui. Na Terra vive-se em duas dimensões ou planos, ou melhor, mundos distintos que se complementam e se interpenetram. A mediunidade é o elemento de ligação físico e psíquico entre eles. Então lá está. Nós pensamos que ao desencarnar vamos, enfim, para o céu, e o céu é tão longe, se calhar iremos para mundos mais... Enfim, nós poderemos ir para mundos um bocadinho mais inferiores. Mas a maior parte de nós fica aqui muito pela crosta terrestre. Quando não vamos para mundos inferiores. Só espíritos mais evoluídos, espíritos bondosos, é que começam numa evolução para mundos mais perfeitos. Estão a ver? Nós estamos aqui, não vemos, a não ser que sejam videntes, não vemos. Mas esta sala com certeza que está cheia de irmãos nossos desencarnados. E nós nunca estamos mesmo sós. Estes mundos ligam-se. Agora, mediunidade e sintonia. Porquê é que eu quis trazer esta reflexão sobre a influência dos espíritos sobre nós? Porque se somos todos médiuns, há de facto esta influência. E agora, como é que nós nos vamos deixar influenciar pelo positivo e não pelo negativo? Porquê? Como? Da sintonia. Então vamos ver. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Quer dizer, se nós alimentamos em nós sentimentos negativos, pensamentos negativos, com quem é que nós nos estamos a sintonizar? Com irmãos, espíritos negativos. Se nós cultivarmos sentimentos bons, positivos, não guardarmos rancor no nosso coração, emanarmos esses pensamentos para fora de nós, com quem é que nós nos vamos sintonizar? Espíritos bons, positivos. E vamos receber a influência deles. E assim concluímos que somos nós os responsáveis, não são os espíritos que são, enfim, que nos andam aqui a perturbar só porque andam. Não, somos nós que os atraímos, conforme a pessoa que somos. Portanto, quando Jesus dizia vigiai e orai, é mesmo muito importante. Claro que tudo isto é um exercício constante, não é fácil. Vigiar os nossos pensamentos. Não é nada fácil, mas é um exercício que nós temos que praticar.
O estudo da sintonia é fundamental para a mediunidade. Médiuns todos somos. Resta-nos saber em que faixa ou frequência vibratória estamos sintonizados. Aprimorar a mediunidade significa elevar a sintonia em busca de espíritos superiores, estudando e trabalhando pacificamente em favor do bem e da humanidade. Vejam bem. Mediunidade e Sintonia, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Podem ler neste livro. Todos somos médiuns. Todos somos. Estão a ver? E às vezes chegamos ao centro espírita completamente perturbados. E dizemos e culpamos os espíritos. A culpa é dos espíritos. A responsabilidade é nossa. Nós é que os atraímos para nós. Às vezes irmãos nossos, companheiros nossos, familiares nossos desencarnam e nós continuamos a puxá-los para nós. Claro que é difícil, é uma dor, mas nós temos que os deixar seguir na sua caminhada de evolução. Não os podemos prender a nós, porque o sofrimento é para eles e é para nós. Agora vamos continuar então a estudar melhor a mediunidade. Agora vamos ver as formas de mediunidade para isto ficar bem assente na nossa cabeça. A mediunidade apresenta-se de diferentes formas e com maior aptidão para este ou aquele fenómeno. Psicografia. Temos dois tipos. A direta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium, ou a indireta, transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita por um objeto inanimado. E vamos ver aqui psicografia direta, ou seja, nós temos e conhecemos um médium que tem obras extraordinárias e que nós todos amamos muito, que é o Chico Xavier. Era a psicografia direta. Portanto, os mentores, através do pensamento do médium, transmitiam-lhe as suas ideias e ajudavam-no a fazer a escrita. Isto é psicografia direta, que é no fundo um tipo de mediunidade, não é frequente, mas já começa a ser mais frequente do que aqui há uns anos atrás. Mais formas de mediunidade. Sensitiva, faculdade de sentir a presença dos espíritos. Se calhar quase todos nós, a maior parte dos que aqui estamos, sentimos sensações. Às vezes sensações boas e outras vezes sensações mais negativas. Isso são sensações da presença de espíritos nos ambientes onde estamos. Por isso, aqui está. Nós somos todos médiuns. Auditiva, faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Aqui já não é tão vulgar. Já é uma mediunidade mais ostensiva. Psicofonia, atua sobre os órgãos da palavra do médium, que também já é uma mediunidade mais sensível. Avidência, faculdade de ver os espíritos, também não é tão vulgar. Pressentimento, quem não tem? Intuir coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Quem não tem pressentimentos? Quem já não teve? Não é verdade? Profecia. Esta então é que é mesmo rara. Revelar o futuro com interesse geral para a instrução dos homens. Sabem quem é esse senhor que aí está? Não é Moisés. Isaías, profeta Isaías. Parece, está na pedra, mas ele está a escrever. Estão a ver? Inspiração, faculdade de receber pensamentos ou ideias estranhas aos seus, em estado normal ou em êxtase. Influência para pintar, desenhar, compor, música, etc. E nós conhecemos alguns médiuns assim. Para pintar, o Florencio, por exemplo. Não é?
Intuição, faculdade de comunicar pelo pensamento com os espíritos. Quem é que não tem intuições? Toda a gente tem intuições, tem ou não tem? Efeitos físicos, aqui já não é, já é mais raro. Faculdade de produzir fenómenos materiais. Curadora, esta então é que é mesmo invulgar. Faculdade de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo pelo gesto, sem recorrer à medicação. Estão a ver esta imagem? Quem é que vos faz lembrar? Fluidoterapia. E quem é médium que faz? Que tem esta capacidade, ou, no fundo, este instrumento? A irmã Leonor. Estão a ver? Extraordinário. As diversas formas de mediunidade. E nós pensávamos que não éramos médiuns. E a grande responsabilidade que nós temos para agir mediante a nossa mediunidade, para estarmos atentos mediante a nossa mediunidade. E agora? Mediunidade. Para que é que servirá a mediunidade? Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Para quem é um médium mais ostensivo, realmente há que ter muito cuidado com o que fazemos com este instrumento, que é um dom, entre aspas, uma ferramenta que Deus nos deu. E porquê é que nos terá dado esta ferramenta? Vamos ver aqui. Mediunidade, em termos gerais, é oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos de pretérito. Às vezes nós pensamos que os médiuns são, enfim, são mais evoluídos. Não é? Não, enganam-se. A mediunidade é, de facto, um instrumento que Deus colocou, que nos deu, para que nós possamos, no fundo, resgatar as dívidas que temos no passado. É uma forma de mais rapidamente pagarmos os nossos débitos. Vejam bem. Quem tem uma mediunidade mais ostensiva e que deve trabalhar para, é de facto sempre por esse fim. É uma oportunidade de evolução para quem é médium e, com certeza, é uma grande ajuda para todos os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus, que faculta manter o contacto com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza de sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erradicidade, trazendo-lhe informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contacto mantido com os desencarnados. Quer dizer que quem tem uma mediunidade mais ostensiva e a coloca ao serviço do bem, disponibilizando-se para ajudar, portanto, trabalhando na caridade, é de facto uma grande oportunidade de evolução, porque com este instrumento de trabalho nós aprendemos imenso. Nós aprendemos com os nossos irmãos desencarnados, sofredores, aprendemos imenso com eles. É uma bênção, de facto, que Deus nos colocou para resgatarmos as dívidas do nosso passado. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Conforme afirmava o apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição do Cristo,
para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que Ele nos deu. Que bonito! Se Jesus não tivesse desencarnado e voltado em espírito, que é a tal ressurreição, no fundo, que se fala aqui, nós não iríamos saber que, afinal, nós temos uma alma imortal e que a vida continua após este mundo. Portanto, quem é médium tem uma grande responsabilidade e tem uma grande oportunidade que nós não podemos perder. Agora, para se dedicar à mediunidade, sem trabalhar, tem que cobrar. E aí profissionalizam a mediunidade, caindo no que as religiões chamam de simonia, crime da venda de coisas sagradas e que Jesus reprovou veemente. E Divaldo Pereira Franco diz-nos isto. E nós com certeza sabemos, porque temos alguém muito especial que um dia nos disse: dar de graça aquilo que de graça se recebe. Ou seja, a mediunidade é um instrumento de trabalho para servir, sem daí nós tirarmos proveito dela. Todo médium deve ter o seu trabalho profissional para sobreviver, porque vivemos no mundo material, e então trabalhar na mediunidade como voluntário, pela caridade, pelo amor. Só assim é que é possível aproveitar esta oportunidade e, de facto, evoluir. Porque se nós caímos na tentação de aproveitar este instrumento de trabalho, então vamos adquirir ainda mais karma, vamos adquirir ainda mais dívidas e, enfim, vai ser muito mais complicado para nós. Porque, acima de tudo, nós médiuns temos a consciência do mundo espiritual e a responsabilidade é muito maior. Portanto, Jesus foi bem claro. Não há margem para dúvidas. Dar de graça aquilo que de graça se recebe. E vejam bem, o que Divaldo continua a dizer: não recebendo os espíritos nenhum pagamento, ou seja, será que os espíritos precisam de receber dinheiro? Quando eles se colocam, no fundo, quando os mentores trabalham com este ou aquele médium, esses mentores precisam de dinheiro? Trabalham por dinheiro? Então, não recebendo os espíritos nenhum pagamento, não têm nenhuma obrigação de acompanhar aqueles que mercadejam com a mediunidade. Normalmente os abandonam, os mentores, a espiritualidade superior abandona os médiuns e eles passam para mãos equivocadas de espíritos levianos, quanto eles que os exploram, ridicularizam e obsidiam na etapa final da existência física. Quer dizer que o médium que cobra, que faz da mediunidade uma profissão, mais tarde ou mais cedo, é, no fundo, influenciado pelos espíritos mais levianos, mais inferiores, e mais tarde, na vida deles, vêm a sofrer tudo isso. Na sua vida, na sua saúde. Vejam bem, há que ter muito cuidado. E, portanto, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Vejam bem, a mediunidade é coisa santa. É muito importante tudo isto. Sejamos nós médiuns de incorporação, psicofonia, videntes, audientes, de intuição, sensitivos, seja de que for, médiuns passistas, médiuns, todos nós. Mas principalmente quem tem mais ostensividade. Temos que
Temos que saber usar este instrumento de uma forma santa. A mediunidade, para continuar a ser desenvolvida, vai exigir do indivíduo disciplinas morais, porque as disciplinas morais falo-ão atrair entidades respeitáveis. E é muito fácil nós percebermos quando às vezes temos dúvidas perante este médium ou aquele médium. Vamos analisar a sua postura no seu dia-a-dia. Podemos tirar daí conclusões. Se de facto o médium está a ser assistido pelos espíritos superiores, tem que ter muita ética, tem que ter uma vida equilibrada, tem que praticar o bem. Se o médium, infelizmente, não tem de facto uma postura correta, seja ao que nível for, faz assim uns certos desvios, enfim, de alguma forma as suas atitudes não são as mais sãs, então, cuidado, esse médium não está bem acompanhado. É indispensável ao médium estudar para que compreenda como é o mecanismo da mediunidade. Não pensais que a mediunidade, nós trazemos a mediunidade e sabemos tudo. Pelo contrário. Pelo contrário, a mediunidade vai-se desenvolvendo à medida que nos vamos aprimorando moralmente e estudando. Para que compreenda como é o mecanismo da mediunidade. O estudo da doutrina é muito importante, sobretudo nos dias atuais, quando vemos proliferar a mediunidade desordenada a serviço de interesses subalternos em proveito pessoal. Jamais colocar a mediunidade em proveito de nós próprios, jamais. Nem nunca devemos trabalhar, nem muito menos numa sessão mediúnica, trabalhar para nosso bem, a fim de resolver os nossos problemas. Não. Mediunidade não é para isso. Senão, não é uma verdadeira mediunidade cristã. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. E qual é um dos princípios básicos da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. É fundamental. A prática da caridade. Mas a prática da caridade, atenção, não é só aqui, como diz a irmã Leonor muito bem, e ainda agora ontem, no domingo, falámos sobre isso. Não é vir ao centro e sermos aqui todos muito bonzinhos. A prática da caridade é no nosso dia-a-dia. Só as pessoas moralizadas praticam a caridade. As pessoas não moralizadas têm crises de filantropia, têm explosões de generosidade, têm momentos de altruísmo, mas não têm a ação da caridade, pois que essa exige abnegação, renúncia, devotamento, compaixão, sentimento solidário, mas só quem tem controle moral sobre imperfeições é que pode reunir essas qualidades morais. Daí, a moralização precede à caridade, fazendo com que os espíritos bons passem a amar aquele instrumento que é dúctil e maleável às boas tendências. Vejam bem esta obra. Esta obra tem a parte espiritual, departamento espiritual, e tem o departamento social. Estão a ver? Não pode crescer uma sem a outra. A caridade é fundamental. É fundamental. E isso no médium é o pilar principal para o equilíbrio, para as boas companhias. É fundamental. O médium que se dedica ao exercício da caridade realiza mistério relevante. Não é necessário salvar o mundo, basta salvar-se a si mesmo e salvar a pessoa mais próxima. E quem é a pessoa mais próxima? A família.
Não vale a pena ser um médium maravilhoso, ostensivo, fazer coisas maravilhosas com os outros se nós, em casa, não exercemos a nossa mediunidade e o nosso amor e a caridade com os nossos mais próximos. Não vale a pena. Não podemos ir por aquele ditado que diz: não olhes para o que eu digo, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Não. Nós temos que exemplificar na nossa vida no dia a dia. Por isso, ser cristão é trabalhar o amor, a caridade, o perdão, enfim, todas as virtudes em todo o lado. Porque, atenção, nós podemos aqui enganar-nos uns aos outros, mas não enganamos ao Pai, a Jesus e aos Espíritos. E se nós andamos muitas das vezes mal acompanhados e andamos a ser perturbados por alguns espíritos, é porque nós lhes demos abertura. E quem tem mediunidade tem que ter ainda mais atenção, porque mais facilmente eles nos influenciam. Portanto, temos que ser muito fortes, muito firmes, muito firmes. Vigiar e orar. A revolução em que acredito é aquela ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Regra de ouro, fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós. E começa em casa, com os nossos familiares, e especialmente com aqueles que são mais difíceis. Esses são os primeiros a quem nós temos que amar. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Portanto, para todos os médiuns, que somos todos nós, os mais ostensivos, os menos ostensivos, que nós saibamos sempre praticar a paz dentro do nosso coração, a paz com todas as pessoas, a paz. Então fica aqui esta reflexão para podermos levar para casa e pensar. E vou pedir então à Ivone e aos passistas para fazermos então a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. Mediunidade para servir. Tanto movimento, tanta incompreensão, tanto medo abala o meu coração. Não sei o que é isto, que me faz sofrer, sentir-me fora de mim ou dentro de um balão. Tremo, arrepio-me e falo. Falo de quê? De tudo, sem saber do que falo. Ouço vozes, gritos, uns falam, outros cantam, e ainda outros rezam e suplicam. Tenho sentimentos que não são meus, expresso valores que não tenho, abordo temas que não aprendi. Ora esta, que será isto? Valha-me Deus, ajudem-me, eu suplico. E é então que uma mão amiga me conduz ao centro espírita. Ouço conselhos, explicações, estudo e tomo passe. E agora sim, começo a ter noção daquilo que se passa da minha obrigação, o porquê da mediunidade. Para utilizar no serviço do bem, servindo sem pedir nada em troca, pois esta é a minha oportunidade. São almas lindas que se afinizam comigo por caridade, ensinam-me e escrevem com a minha mão
falam por mim, são bênçãos eternas e assim entendo. Mediunidade para servir.